Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à aula 2 do mini curso de diástase, da prevenção ao tratamento. Na última aula nós entendemos o que é diástase e por que esta é uma disfunção muito mais complexa e importante do que pensávamos até pouquíssimo tempo atrás. Hoje nós vamos falar sobre antigas e novas diretrizes científicas sobre a diástase, além dos tipos e classificações da diástase. Eu quero reforçar que este mini curso é composto de 3 aulas gravadas e 3 aulas ao vivo, às 21 horas. Nessas 3 aulas gravadas, você está tendo a introdução teórica, o embasamento necessário para começarmos a falar de diástase. Já as aulas ao vivo da semana que vem serão 100% práticas, onde eu irei demonstrar como fazer uma avaliação e tratamento correto da diástase com uma paciente real. Então, não esquece, galera, já anota na agenda, porque não vai ficar gravado. Serão as aulas mais importantes desse mini curso. Beleza, pessoal? Vamos então para a nossa segunda aula gravada. Então, bora lá, galera. O que eu trago de muito importante nessa segunda aula para vocês? A diástase até hoje ela foi vista como um problema estético. Não é bonito você olhar para uma diástase, né? Uma diástase não funcional, ok? Porque a diástase funcional a gente viu na primeira aula, a diástase da gestante, né? Então olha só, além da estética, né? A gente tem que começar a olhar para a complexidade do corpo, tá? Claro que ninguém gosta de ter uma diástase. Esteticamente não é bonito, não é legal, tá? Mas a gente tem que se preocupar, nós como profissionais do movimento, com as disfunções causadas por essa diástase, a não funcionalidade que essa diástase vai trazer para um corpo que é extremamente complexo, tá? A gente não pode olhar para a diástase e focar nesse tratamento local, tá? Não basta isso. Porque a diástase, tá? Se a gente só pensar em origem e inserção dos músculos, ok? A gente está falando de diafragma, tá? Que está intimamente ligado com o sistema respiratório e que diante de uma pressão intraabdominal aumentada, ok? Ou uma gestante, por exemplo, vai ter sua cúpula empurrada cefalicamente, acabando por comprometer a mobilidade, ok? Desse gradil costal. Ok? Muitas dores torácicas podem ter início, por exemplo, numa diástase. É isso que eu quero que vocês entendam, toda essa interligação, tá? Não é só ficar focando aqui. A gente tem que lembrar de todos os sistemas que estão englobados pelas próprias origens e inserções musculares dessa região. O reto do abdômen vai se inserir lá na sínfise pública. Então, se a gente de novo for falar de uma puérpera, ok? Sínfise pública essa, quadril esse que sofreu diversas alterações para gestar um bebê, ok? Ele teve que ir para a anterioridade para aumentar a área anterior e ele teve que abrir durante a gestação. No momento do parto, olha só, ele teve que fazer o movimento inverso. Ele teve que voltar para trás, ok? E entrar em fechamento na hora que o bebê cai na pelve verdadeira para que ele possa coroar. Então ele sofreu 2 modificações extremamente importantes ao longo de 9 meses. Então a gente vai, para tratar de diástase, a gente pode esquecer do quadril? Não. Tá? A gente não pode esquecer dos movimentos que existem entre os ilíacos, a gente não pode esquecer das disfunções sacroiliacas que vão alterar a mecânica desse quadril, aonde se insere quem? Nas cristas, transverso, ok? Oblíquo interno, oblíquo externo e no ligamento inguinal. E na sínfise, os retos. Existe uma conexão muscular, existem várias conexões faciais aí nesse sistema, tá? No solo desse quadril, quem tá? Os músculos do assoalho pélvico. Então nessa movimentação toda, as cúpulas do assoalho pélvico, vocês acham que vão estar normalizadas? Não estarão também. Então a gente tem que se preocupar com o alinhamento do quadril, ok?
A gente tem que se preocupar, isso a mulher gestante ou não, ok? A gente pode ter uma movimentação ilíaca a qualquer momento, como a gente pode ter uma diástase a qualquer momento. Homens também têm diástase, ok? Então, olha só, a gente tem que se preocupar com essas mobilidades ilíacas, a gente tem que se preocupar com a disfunção sacroiliaca, a gente tem que se preocupar com o solo que encerra aqui a pelve, que são os músculos do assoalho pélvico, que tem como função, né, suportar as pressões mandadas para ele, ok? E devolvê-las, para que ocorra o quê? Uma boa expiração. Lembrando que a expiração começa no sistema respiratório, né? E ele vai terminar aqui no primeiro assoalho pélvico que a gente conhece hoje em dia, no primeiro diafragma que a gente conhece hoje em dia, assoalho pélvico. Primeiro assoalho pélvico, primeiro diafragma, assoalho pélvico, segundo, raiz do mesentério, terceiro, diafragma torácico, quarto, entrada dos ductos superiores e quinto, tenda do cerebelo. Todos esses diafragmas respiram e servem como suportes, ok? Oscilam as suas pressões para que haja o ato respiratório, tá? E para quê? Para que não aumente as pressões em cada cavidade subsequente, beleza? Para que não aumente a pressão na cavidade intracraniana, na cavidade intratorácica, na cavidade abdominal, ok? Então, voltando aqui para o assoalho pélvico, a gente tem também tomar muito cuidado, prestar muita atenção como estarão esses músculos do assoalho pélvico num paciente ou num aluno portador de diástase. Por quê? Por toda essa continuidade e esse sistema não linear do nosso corpo, do nosso complexo sistema corporal, a gente tem que entender que um problema respiratório pode alterar o primeiro diafragma, que é o períneo, e vice-versa. Então, qual é o nosso grande desafio na diástase? É entender que a diástase não é esteticamente bonita, mas ela pode ser, tá? Existem mecanismos de prevenção para aumentar essa diástase, para que ela não aumente essa diástase, ok? E existem mecanismos de tratamento para até fechar essa diástase. O importante é a gente não focar na estética. Tá? Eu sei que para o nosso aluno muitas vezes a estética vai ser o mais importante, tá? Mas uma dor lombar, por exemplo, numa zona que é a zona de estabilidade corporal, né? Reflexo antecipatório postural que contrai o transverso do abdômen, tá nessa faixa abdominal. É a camada mais profunda aqui da faixa do abdômen, tá? Pode gerar, por exemplo, uma dor lombar. Por quê? Porque vai tirar a estabilidade dessa região da curvatura lordótica. Então a gente, que já é uma curva de movimento, né? Uma curvatura secundária, né? Que é gerada para produzir movimento, com menor estabilidade, né? Então olha só, a gente tem que pensar em todas essas questões, tá? Em incontinências urinárias de esforço, porque se os músculos do assoalho pélvico estiverem danificados ou estiverem desordenados, a gente pode ter escape de xixi. Ou ainda uma incontinência mista, ou ainda uma incontinência fecal, ok? A diástase pode vir acompanhada de hérnias umbilicais, pode vir acompanhada de hérnias inguinais, tá? Pode vir acompanhada de hérnias vertebrais, ok? Fora todo o comprometimento da questão respiratória. Tá? Lembre-se, a gente vai ter uma cúpula diafragmática empurrada cefalicamente que vai comprometer todo o nosso sistema respiratório. Tá? O diafragma vai acabar trabalhando em alta, o que talvez não seja interessante, tá? O diafragma torácico. Não seja interessante para os pilares do diafragma, para o diafragma crural. Vai tirar toda essa sincronia, toda essa sinergia abdômeno-pélvica respiratória. Tá? A gente tem que, quando a gente pensa em diástase, a gente tem que pensar em todos esses sistemas que estão intimamente ligados. O sistema respiratório, o sistema facial através das suas conexões, sem padrões, um sistema caótico, sem uma complexidade linear, tá? E sim
completamente caótico, a gente tem que pensar no sistema músculo-esquelético, a gente tem que pensar no sistema ligamentar, ok? A gente tem que pensar na perfusão sanguínea, no sistema circulatório, tá? Porque uma vez a pressão intra-abdominal aumentar aqui, as microarteríolas que vão irrigar todos os órgãos aqui do pavimento pélvico, da fáscia transversalis, vai estar comprometido. Se a pressão está aumentada, os vasinhos que já são pequenininhos são microarteríolas, né? As artérias que já são pequenininhas vão estar comprimidas mais ainda. Isso vai diminuir a perfusão sanguínea, tá? A oxigenação sanguínea das vísceras, e aí pode virar uma patologia, deixar de ser uma disfunção e virar uma patologia, um órgão, uma víscera, uma glândula privada da sua oxigenação, vai virar uma patologia, ok? Então, galera, é essa atenção e é esse olhar, esse cuidado que eu peço para vocês, tá? Quando a gente olhar uma diástase, olhemos todo esse conjunto de sistemas que foi citado para vocês, tá? Temos que ter uma visão perante a diástase extremamente funcional e não somente estética, beleza? E aí, conseguiu entender as novas diretrizes científicas acerca da diástase, as conceitualizações da diástase, os tipos de diástase? Ainda tem muito conteúdo para analisarmos. Na última aula gravada, nós vamos falar da correlação de todos os sistemas e a importância desse raciocínio clínico. Você vai entender que a questão estética é apenas a superfície do problema e o quanto a diástase impacta e transforma negativamente o nosso corpo de forma global. E claro, teremos as últimas aulas do minicurso, que serão ao vivo e práticas, onde eu vou demonstrar em um paciente real como fazer a avaliação e tratamento corretos e eficazes para a diástase. Eu te aguardo lá. Até a nossa última aulinha gravada.